Boa tarde, pessoal. 17 horas e 1 minuto. 1 minuto de atraso aí para a gente iniciar o nosso bate-papo com a Ana Helena. Para dar continuidade com o bate-papo com a Ana Helena. Espero que apareça mais gente. Eliane Schmidt, nossa primeira a se manifestar. Ronaldo Advogado. Roberta Ferreira da Costa. Salve, pessoal. Pô, esses telefones aqui é meio complicado pra gente ficar dando likezinhos aqui. Satish Kuma. Opa. Mais gente aí, vamos ver aí. Riba Ribas apareceu. Ô, Riba Ribas tinha dito que não ia conseguir assistir hoje. Que bom te ver aí, Ribeiro. Adriana ZS. Mais gente aparecendo. Deixa eu botar aqui o notebook para acompanhar a coisa. Isso. Consegui aparecer ali. Assim eu consigo registrar os comentários. Ronaldo Advogado, Remador Master Esporte Clube do Recife. Muito bem-vindo, muito bom. Sueli Koplevski, Alicia Montado, R. Puchetti, eu acho que é o filho da Ana. Oi. Opa. Deixei o notebook com volume ali, desculpa. O Ferreira, que é o estagiário do Remo Meu Rumo. Vamos ver se a gente consegue falar sobre o Remo Meu Rumo hoje. Estou curioso para conhecer mais. O R. Puchetti é irmão da Ana. Desculpa. Prazer em conhecê-lo. Conhecê-lo entre aspas. Cadê a nossa remadora? Que transformou um caiaque num barco a remos para poder matar a saudade. Última história de remador dela. Ó, a Ana tá aí, ó. Tô a conexão com ela. Já deve estar aparecendo aí. Roberto Puchetti, irmão da Ana. Ó. Oi, Ana. Oi, Tudo bem? tudo bom e você? Eu tô bem. Melhor agora que tô te vendo. Hoje eu arrumei um jeito de prender o celular com ele carregando para não correr o risco de acontecer Ah, boa. outra vez. Já Tá estou certo. mais preparada agora para a segunda live. Tudo é aprendizado, né? Você já está muito craque, você faz live todo dia, né? Não é bem uma live, né? É mais um depoimentozinho ali, uma atualização diária para a gente tentar facilitar a comunicação com o pessoal, né? Não, é muito legal. Tô É vendo muito legal a gente poder se comunicar, né? O Brasil inteiro, o remador de todo lado. É muito legal isso. eu vi aqui vários nomes aqui de pessoas que eu não conheço. Estou vendo agora um que não é remador, um amigo meu, Leandro Gubert, lá de Florianópolis. Ele volta e meia ele dá umas passadas por aqui. É. Mas eu vi um remador lá do Recife. Ele mandou o nome Roberto Advogado, remador master lá do Esporte Clube Recife. A gente já deve ter competido em algum campeonato de Master juntos, né? É legal isso dos Masters, que a gente acaba sempre se encontrando e se vendo nos campeonatos, nos brasileiros, sul-americanos, né? É, é, uma, Aham. é uma coisa bem diferente do sênior, né? Onde você só vai se você for convocado, tudo. No Master, não, você escolhe, então vira um encontro anual, né? Do remo brasileiro, sul-americano e mundial também. Esse negócio do Master para mim foi bem interessante, Ana, porque eu fiquei muitos anos afastado do remo. Eu fiquei 30 anos praticamente longe do remo. Lógico, de vez em quando eu assistia uma competição ou outra, coincidiu de algumas vezes eu passar em Florianópolis, ter regata lá, então revi os meus amigos teimosos, né? Por exemplo, o Liquinho, que é um cara que não parou de remar nunca. Não, o O Liquinho está em Liquinho, todas. Eu encontro com o Liquinho em todos os campeonatos e ele está sempre com meia dúzia de medalha de ouro pendurada no pescoço. então, ano passado eu tive a grata satisfação de fazer uma filmagem com o meu telefone, mas foi lá no Paraguai. Eu acho que tu tivesse lá também, né? Também. Uhum. Mas a gente ainda não se conhecia. Foi lá que eu conheci o Nino, que é Ah, o
o cara que me oportunizou. Ah, o Nino tá aí. é, tá, o Nuno tá direto aqui. É. E aí o Liquinho correu uma prova de esquife lá e ele remou muito bem. Ele veio remando assim, tranquilo, né? Aquele Aham. jeitão dele de remar o Ele esquife lá domina, e domina o negócio, é. é. É isso que é Uma bom do pergunta. Master, né? Você vai chegando num ponto que você já tem domínio mesmo do negócio. Você já sabe exatamente o que você vai fazer em cada momento, então é bem legal isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tá conseguindo ver os comentários que aparecem aí na tela Eu ou é meio consigo, complicado? estou conseguindo ver sim, mas eu preciso dar uma chegadinha mais perto aqui para enxergar. Aham. Bom, eu assim que eu conectei, eu liguei o notebook também e botei ele aqui no meu próprio perfil. E então é Pois, como se eu estivesse assistindo a live ali, né? Então aham, os comentários vão ficar ali. Tomara que eu consiga copiar depois para a gente manter esse registro aí, porque legal. às vezes até passam perguntas que a gente não consegue ler e, tipo Aham. assim, parece que a gente não está dando retorno para as pessoas que selecionou perguntas para responder, mas muitas vezes é falta Precisa de profissionalismo. do auxílio da sua esposa. Cadê ela? Ela tá lá na sala lá, ela fica Tá mais fazendo longe que é para crochê de novo? não, não. Ela fica lá na sala mais longe lá, que aí o áudio daqui não interfere lá e o de lá não interfere aqui para Ó, eu vi não que o Nino. dar, como é que diz? Ah, para não atrapalhar. O Nino está perguntando É isso. quantos mundiais que eu fui. Eu não sei, Nino, eu nunca fiz a conta, mas fui em alguns. Em alguns com você também, né? Mas É. história de mundial, eu tenho uma muito legal com a Sueli Koplevski, Ah, porque a Sueli é uma remadora que começou a remar mais velha também, né? Ela já começou como master. E ela aham. começou como master e ela já começou assim, dando cacete, ganhando de todo mundo, né? Eu tinha me tornado master e ela, assim, logo de cara já ganhou de mim, assim, e foi se desenvolvendo muito rapidamente, né? E aí ela chegou para mim um dia e falou assim: eu vou te dar uma medalha de mundial. Aí eu olhei e falei assim, nossa, como ela é confiante, né? Eu já tinha ido, acho que para Groningen, tinha corrido, sei lá, 5 provas, fiquei em segundo nas 5, não tinha ganho medalha nenhuma, né? Mas aí a Sueli falou, não, eu vou te dar uma medalha de mundial. Eu falei, tá bom, né? Aí nós fomos competir no Canadá, no St. Catharines. E aí a gente remou o double, e aí eu ganhei a minha primeira medalha do Mundial. Ela realmente me deu uma medalha de Mundial, que foi a primeira, que foi em St. Catharines, no Canadá. E foi uma medalha muito especial. E a medalha, você sabe que no Mundial só quem ganha é que ganha medalha, né? Não tem medalha de segundo, terceiro, é só o primeiro que Sim. ganha. E a medalha era prateada. Então, falei, pô, mas eu vou chegar em São Paulo com uma medalha prateada, falar que eu ganhei o ouro, né? Aí a Sueli pegou a medalha e o William, o marido dela, era ourives. Ele deu um banho de Ah, ouro na medalha e me deu a medalha dourada com um banho de ouro que ele tinha dado na medalha. Então, foi uma medalha que eu guardo assim com muito, muito carinho, né? Porque a Sueli me deu o que ela prometeu e porque eu ainda teve esse outro presente aí de banhar a medalha ouro. legal, legal essa história. É, Isso aí é uma coisa bacana do Remo Master, que eu também conheci aqui no GPA muitas pessoas que começaram a remar já com idade avançada, né? Uma dessas aí, eu não sei se tu conheces, é a Dona Daisy, é mãe da Ana Vida, que o pessoal chama, e avó da Lauren. A Lauren remou ano passado o primeiro ano dela como Master, né? é, Então, a avó começou, depois a mãe, né, a filha, e por último a neta. Então, para mim, essa é a melhor história de remador que tem. E eu falei com a Lauren para a gente trazer a Dona Daisy aqui na tela.
Aí a Laura disse, ah, ela topa, mas se nós duas estivermos juntas. Eu digo, então tá bom, se vocês querem aparecer as três juntas ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Eu É, acho que é uma história sensacional para a gente juntar as trazer aqui. gerações, né? A Sueli também tem uma Aham, história de gerações, porque os dois filhos dela foram grandes remadores, né? O Renan foi remador pan-americano e a Vanessa, que é a mulher do Renan, né? Ela aham. remadora olímpica. Então é uma família também de remadores e agora eles têm uma filhinha, quem sabe o que vai acontecer com a Larissa no futuro, né? De repente vai ser mais Ah, uma remadora para a família Koplevski aí. foi a Sueli que começou ou ela começou por causa dos filhos? Começou por causa dos filhos. Ela ia levar os filhos Ah, lá no Paulistano, ficava esperando no carro, aí eu falei para ela, vem aí remar, não sei o que. Ela veio e nunca mais que eu consegui ganhar dela. Depois disso, mas quer agora dizer que tem um. a gente rema junto, né? Eu e a Sueli, a gente está com uma nova. Agora a gente tem aí um novo desafio que é remar um 200. 200 é um barco muito difícil, né? Mas depois que você é master, e ainda a Sueli agora já é categoria F, né? Ela já tem mais de 60, eu tô quase com 60. Então é legal você arrumar um desafio desse com 60 anos. Não, agora eu vou remar um 200, né? E aí a gente está com esse desafio quando for possível, por causa da pandemia, né? A raia está fechada, a Sueli não Aham. está treinando, né, Sueli? Vamos treinar então para o nosso 200 aí o ano que vem. Quer Dando dizer bronca que nela. quer dizer que a história da Sueli rende uma hashtag, então, ô, Ana? Com certeza, com certeza. Ó, Muita história, viu? é? A Sueli. Muita Bom, história, tu, muito legal. tu que conheces bem a Sueli, conversa com ela então no privado aí, bota uma pilha nela, como o pessoal fala aqui no Rio Grande do Sul. Quem está É, entrando agora, acabou de entrar, foi o Richard Schenkel. Tu falasse em remar 200, que é difícil. Eu e o Richard remamos ontem um 200, fizemos uma volta que aqui chamam de volta do Laje, que são 24 quilômetros. que Então, legal. ontem foi um dia que eu estava bem moído. O Richard também estava com as mãos ali, que Nossa, a gente 200, sabe o que é 24 difícil remar um 200. é verdade. Eu e a Mas Sueli vamos legal, Ana. chegar lá um dia. É. Aham. Deixa eu dar mais um registro aqui, que esse para mim é um registro muito importante, que é a dona Regina Maria Machado, ela veio especialmente para assistir a nossa live, que é a minha mãe, que está lá Ah, em Floripa sozinha, que legal. isolada lá, ela é de grupo de risco, então ela disse que não aguenta mais essa quarentena aí, mas Não. ela já escreveu aqui que te achou muito simpática. Mando um beijo para dona Regina. A minha família está inteira aí. Estou vendo minha irmã, meu irmão. É isso aí. A gente está com a audiência familiar. Mas é muito E bom a gente. a dona Tere Puccetti está aí também? Eu acho que ela deve estar assim. Ela deve estar. Além dela fazer as lives dela, acho que ela deve estar assistindo também. A Adriana, que é a mulher do meu irmão também, então eu sei que a família está aí prestigiando. Tá ótimo, assim que é bom. É. E, bom, Ana, na semana passada a gente falou tanta coisa aqui, foi muito legal. Eu fiquei assim empolgadíssimo com tudo que a gente conversou. Muita coisa, muito ensinamento. Tu tinha dito que tu não ia falar sobre psicologia esportiva, que tu só ia falar sobre remo, mas não sei. A Tudo é Eliane Schmidt psicologia. é esposa do Mesquita, um amigo meu aí da época do Remo, que já estava combinando com a minha mãe de fazer bolo aí, para minha mãe levar um bolo para ele lá. Ó, a dona Tere Puccetti está aqui, ó. Tô aqui desde o começo, ó. Ah, tá bom, mano. Que bom. E As duas a mães Eliane falou prestigiando. que coisa boa, né? São poucas Muito pessoas, né, que têm esse verdade. privilégio, né? É um E privilégio. a Eliane falou que foi uma aula de psicologia esportiva que tu desse, assim, que foi sensacional, né? Uhum. Mas o que eu acho mais legal da tua história é que foi justamente isso, que tu aprendesse a remar e fosse forjada, né, a forceps lá,
com machado, né? A tua história no remo, e tu tivesse que aprender um monte de coisa, e depois tu fosse estudar psicologia e fazer uma especialização em psicologia esportiva, e tu visse que aquilo que tu aprendesse na marra é o que as pessoas acabam ensinando, né? Nesse É, aspecto, né? é, Então, é, ficaram alguns assuntos aí que eu sei que tu gostaria de abordar, né? E não sei se a gente começa a recuperar isso ou se a gente vai dando sequência mais ou menos naquele roteiro que a gente estava fazendo, que era os capítulos do teu livro lá. O que que tu prefere fazer, Ana? então, uma coisa que eu queria, que eu acho que é importante falar, né, é que a gente aprende também com muito sofrimento e muita dor, né? Não foi só fazendo força na água e vendo do que eu era capaz, tudo, porque o remo, quando eu remava como sênior, né, não era só, a gente não dependia só do resultado na água, né? A gente dependia muito de confederação, federação, e nesse lado, tudo que eu tinha de corajosa, forte, decidida, consistente na água, nesse lado eu sempre fui falha. Na verdade, isso sempre me prejudicou, né? Porque apesar de eu ter tido por muitos anos resultados muito consistentes, assim, por muitos anos eu ganhei todas as provas de single skiff e não era uma coisa assim, ah, não, ganhou hoje, amanhã, né? Não, eu era consistente mesmo, sabe? Então, embora naquela época assim os tempos não eram, claro, depois o remo feminino deu uma baita, né, assim, progredida com a Fabiana Beltrame, com essas novas remadoras que estão aí, mas naquela época, né, que eu era quem estava tendo os melhores resultados. Mas mesmo assim eu nunca fui para um Pan-Americano, né? Eu cheguei a disputar um pré-olímpico, mas não no esquife, que seria o barco onde eu deveria estar, né? E tudo isso foi muito difícil de lidar, foi muito frustrante lidar com oportunidades perdidas, né? Então, eu acho que isso é uma lição super importante também, porque na água é uma coisa que você tem muito controle, né? Você tem controle sobre o seu corpo e sobre a sua mente, sobre o que você vai fazer. Mas fora da água tem muita coisa que o atleta não tem controle. Então ele tem que ter ali, né? Primeiro, eu acho que muito apoio, apoio de técnico, apoio de clube, apoio de federação, né? Apoio de confederação, porque se você não tem esse tipo de apoio, as oportunidades não vão aparecer, né? Que foi o meu caso. A única vez que eu defendi a seleção foi no Sul-Americano e a gente ganhou lá, né? Então, Aham. mas eu tinha assim o presidente da confederação naquela época, ele falava claramente que ele não queria me mandar para lugar nenhum, que ele não ia me mandar para lugar nenhum. Então, assim, era uma coisa que eu tinha que lidar, porque aquela dificuldade, aquela guerra na água, aquilo lá eu sabia lidar. Mas essa guerra que era do lado de fora, né, que é essa coisa de lidar com interesses que às vezes eu não tinha nem ideia por quê, né? Eu não conseguia entender por quê. Por que, que eu tenho os melhores resultados na água e não me dão oportunidade, né? Então, assim, para mim foi uma coisa no começo, quando aconteceu, principalmente do pré-olímpico, nessa de eu ter essa possibilidade assim de talvez conseguir uma vaga olímpica, foi um pré-olímpico no Rio de Janeiro que foi um pré-olímpico muito fácil. Então você vê aquele pré-olímpico que dava para ganhar, sabe? Aquela oportunidade de ouro da sua vida que podia realmente mudar a minha vida, né? E aquilo lá indo embora, assim, né? Então, isso fez com que eu tivesse que lidar com aquelas coisas mais sombrias que a gente tem que lidar como atleta, que é a coisa de você primeiro me sentir injustiçada e não sei o quê, sabe? Mas aí, depois de muito tempo, eu percebi que não, que na verdade a gente
primeiro que aquilo foi o que aconteceu porque era o que tinha que ter acontecido mesmo, né? As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E também, na verdade, eu falhei muito, porque se eu tinha tanta certeza que eu podia estar naquele lugar, né, eu tinha que ter lutado fora da água também, né, e não só dentro d'água. E naquela época não existia nada disso, não tinha assim a Facebook, não tinha Instagram, então assim eu até tentei, né? Eu escrevi para um colunista do Jornal da Tarde, eu fazia algumas coisas, eu e a Patrícia Moreno, a gente lutou bastante para tentar ter uma oportunidade, mas a gente não conseguiu. Mas assim, acho que eu estou falando demais, né? Não, a gente veio aqui para te ouvir, Ana. Mas é que eu achei que essa história era uma história importante, porque não é tudo assim, psicologia, legal, não. Tem a parte dura da psicologia, que é você lidar com as piores coisas que podem acontecer, né? E você Uhum. lidar com uma frustração dessa, mas, de certa forma, isso constrói o amor também, porque se você consegue persistir apesar disso, né, é porque realmente você preza muito aquilo que você está fazendo. Senão você desiste. Como eu sei que muitos atletas que passaram por situações parecidas desistiram de remar, né? E depois, assim, a minha história nesse final, porque na época o presidente da confederação já achava que eu era muito velha, ele falava isso para mim, né? Você é muito velha, você devia ser master, sabe? Eu tinha 34 anos, aí depois no Sul-Americano eu tinha 35, 36. E aí quando foi a última vez assim que a gente tentou lutar para ir para um Pan-Americano, foi em 99, eu e a Patrícia. E você sabe que eu nunca falei sobre isso, porque até hoje eu tinha medo de falar, porque a gente recebia aquelas falas, sabe? Tipo assim, olha, é melhor você não falar nada, porque senão vai prejudicar o seu técnico, vai prejudicar não sei quem, né? E na época a gente fez até um abaixo-assinado. Naquela época, abaixo-assinado era no papel, com assinaturas, né? E a gente fez um Uhum. abaixo-assinado para tentar participar de uma seletiva que ia ter na água, né, para o Pan-Americano. E eles não nos deram essa oportunidade de participar. E estava eu, a Paty, o Mansk, toda a equipe do Espéria na época, lá no Rio, né? Ia ser lá no Rio. E à noite eu conversei era o diretor técnico da CBR, e ele me falou assim: pode esquecer, perca as esperanças, não vai acontecer mesmo. E aí eu percebi que a luta tinha acabado, sabe? Que a minha batalha por continuar tentando conseguir para um Pan-Americano alguma coisa, tinha acabado. E aí eu fui lá, a gente foi jantar, a equipe, tudo num restaurante, antes, porque o pessoal ia competir. E aí eu falei para o Mansk, Mansk, chega, não dá mais. Eu lembro que eu chorei a noite inteira. No dia seguinte, eu peguei o primeiro ônibus para São Paulo, vim chorando no ônibus às 5h30. Aí cheguei na rodoviária de São Paulo, minha família, minha mãe, meu pai e meus 2 filhos estavam em Águas de Lindóia, num encontro de carros antigos, que eles iam todo ano, né? Meu pai tinha lá o Chevroletzão dele, e ele ia para o encontro de carros antigos. Aí eu cheguei na rodoviária, fui no balcão da companhia que vendia para Águas de Lindóia, peguei um ônibus para Águas de Lindóia, era mais 5 horas de viagem. Então foi todo esse dia de me despedir do Remo Sênior. E quando eu cheguei em Águas de Lindóia, tinha acabado. Eu já não era mais atleta sênior. Sabe, eu acho que foi tão assim, eu cheguei tão no ponto final, assim, que não teve nem o que falar. Quando eu cheguei lá em Águas de Lindóia, a minha carreira sênior estava encerrada. A partir daí, eu passei a remar master, né? E aí o master para mim foi muito mais tranquilo nesse sentido, porque você não tem mais que lidar com isso que é o que tem fora do seu controle, né? Que é o que você pode fazer dentro d'água. Então, assim, eu achei legal contar isso também, porque isso também
é o que gera, eu acho, que essa ligação forte com o remo. Porque quando você passa por essas coisas, né, e você continua, é porque a ligação é forte mesmo, né? Não é nada que vai ser abalado. Cara, olha, Ana, é simplesmente assim, emocionante. Eu ouvindo aqui, eu não cheguei num nível que tu chegasse, eu sou muito mais limitado, era um remador peso leve, muito leve, então o meu limite físico era muito inferior para chegar num nível internacional que a gente chegasse. Mas é isso tudo que eu estava pensando, assim, o lado positivo dessa história tremendamente negativa foi que parece que todas essas agressividades que tu recebeste, todas essas agrúrias ou vicissitudes, como meu pai gosta de falar, aquilo foi penetrando na tua carne, aquilo ali, e foi te deixando, sei lá, mais impressa ainda toda a paixão que tu tem pelo remo. Parece que É, isso daí foi, em vez de te derrubar, te deixou mais forte ainda. Ou é impressão poética minha isso? não, me deixou mais forte como pessoa, eu acho. Como pessoa, sim. Porque tudo isso é autoconhecimento, né? Quando você tem que enfrentar esse tipo de coisa, você vai vendo, né, do que você é capaz e demorou muito tempo para eu perceber que, na verdade, eu poderia ter sido muito mais corajosa fora da água e dado a cara a tapa, ido lá e falado, não, como assim eu não vou participar, entendeu? Mas eu me acovardei, porque tinha aquela coisa, não, se você falar, você vai prejudicar. O abaixo-assinado, ó, ele está até aqui, ó, o abaixo-assinado. É um documento histórico. O abaixo-assinado falaram que todo mundo que tinha assinado isso aí nunca mais ia ter uma chance na seleção brasileira. Então, a gente nunca apresentou esse abaixo-assinado para ninguém, né? Guardou e então, assim, tem isso, sabe? É uma coisa. E até hoje, você, ó, faz mais de o quê? 30 anos que aconteceu isso? 25 anos. Até hoje, isso dá uma certa, assim, ansiedade de falar, porque era proibido mesmo, né? Era proibido. Eu vejo que isso mudou muito atualmente, né? As coisas mudaram muito com as redes sociais e com tudo divulgado agora, não existe mais essa. Você faz teste, os testes são todos divulgados, né? São publicados. Naquela época, não. E eu acho que tem uma outra coisa, o remo feminino, ele era muito relegado a segundo, terceiro, quarto plano, né? O remo masculino, ele era tratado com muito mais seriedade. Eu acredito que talvez se eu fosse homem, aquilo que aconteceu comigo não tivesse acontecido. Se eu fosse um homem que estivesse ganhando no esquife 5 anos seguidos, provavelmente eles me dariam uma chance, né? Então, assim, eu acho que o feminino também tinha um pouco de não é uma coisa tão importante, tão séria. Então, isso é muito legal também, porque você vê que hoje, homem e mulher está igual no sentido de que as possibilidades, as oportunidades, né, estão muito mais equilibradas. Eu acho que ainda tem problemas, mas nada parecido com aquilo que era no passado, né? Então é isso. E isso é uma. Desculpa. Não, então, E isso. as histórias difíceis, as histórias mas as histórias difíceis te trazem muito, muito aprendizado, né? E o máximo que eu cheguei do aprendizado é que no final eu percebi que isso não é culpa de ninguém, né? Inclusive, assim, se alguém foi responsável, fui eu mesma, porque eu que tinha que ter agido de outra forma, né? Então, assim, muito tempo depois disso ter acontecido, que eu pensava que aquelas pessoas tinham marcado muito a minha vida, tudo, de uma forma negativa, né? Quando eu entrei para a Força Aérea, eu fui servir no Rio de Janeiro e eu ia muito para o Rio de Janeiro para trabalhar. E numa dessas idas, eu estava num shopping no Rio e eu encontrei com esse presidente da confederação.
né? Ele já estava mais velho, tudo. Eu encontrei com ele e eu vi que ele ficou muito feliz de me ver. E eu fiquei feliz de ver ele também. Então você vê que as coisas, sabe? No final, as coisas acontecem e o que importa é que ele olhou para mim, talvez naquele momento ele tenha me visto de outra forma, né? Eu também olhei para ele e vi uma pessoa, né? Independente de toda aquela carga que tinha. Então foi uma coisa que deu meio que um fechamento ali. Deixa isso para trás, né? Aham. Embora, É, embora fique a lembrança não vai embora de jeito nenhum, mas pelo menos você consegue olhar para ela com um certo distanciamento e analisar, né? Sem ficar sofrendo e tudo. sim. Eu vou fazer uma parte aqui, porque a nossa assistente de bastidores e de palco também, porque ela sai dos bastidores e vem até o palco para trazer informações importantes aqui. Tua mãe queria saber se os filhos dela remam também, Ah, se interessam por remo. tá. Ela trouxe uma pergunta da minha mãe, mas antes eu tenho uma pergunta da semana passada, que o Elias Cordeiro perguntou como que era competir contra a Jaqueline. Ah, Jaqueline. Que eu me lembro da Jaqueline, foi bem no final de quando eu parei de remar, a Jaqueline ela já estava entrando, ela era remadora do União, né? O Musk treinava a Jaqueline, né? Depois que ele veio para o Espéria, que ele começou a me treinar. Então, a Ah, Jaqueline ela era muito nova, né? Eu acho que ela era júnior quando eu competi contra ela no Brasileiro e no Fita Azul. E ela era, assim, uma remadora, sabe aquelas que você percebe que o caminho dela era se transformar mesmo numa remadora de nível mundial, mas ela parou muito cedo, né? Então, eu competi contra ela acho que umas 2 vezes, mas ela era assim uma baita remadora júnior, né? E com aquele corpão, aham, aquela força dela e com o técnico que nem o Musk, né? Que devia chamar ela de alemã também, porque ela era alemã. aham, sim. E aí depois, assim, eu não tive mais contato com a Jaqueline, não sei nem se ela continuou remando mais a nível do Rio Grande do Sul, tudo, mas não encontrei mais com ela. Eu acho que Aham. da fase que eu comecei a remar, que é essa tipo 84, quem eu sei que remou esse tempo todo e que está remando ainda é a Marina Brant Correia e Ah, a gente a aqui, Marina ela é filha filha do do Arlindo, né? Arnaldo. Isso, é. Arnaldo, desculpa, É, Arnaldo. e aqui de São Paulo a gente tem a Cris Lentino, que também rema desde aquela época, só que agora ela foi mais para canoagem. Ela é juíza internacional de canoagem, tudo, então ela está mais ligada na canoagem. Mas quando você chama ela para um barquinho, ela entra, senta e rema também. Então eu acho que a gente Aham. que está aí mais com uma vida de remo mais longeva somos nós três aí, que eu lembre, né? Não sei se tem mais alguém aí dessa época. Aí, É, não, a pergunta da sua mãe. Ah, se os meus filhos remam. ah, Não, claro que eu levei eles para remar, né? Eu adoraria que eles tivessem aprendido a remar, levei os dois, mas eles acham o remo um esporte muito chato, muito chato. Porque o meu filho mais novo, ele chegou a competir mundial de skate downhill. Então, ele gosta de velocidade, muita velocidade e muita adrenalina, né? E o meu filho mais velho, ele sempre fez outros esportes, jogou tênis e faz muito peso, tudo. E atualmente ele é piloto de Fórmula Porsche. Então, os dois gostam de muita velocidade. Eu acho que aquela que a gente alcança com barquinho a remo não é suficiente para eles. Tem que ser acima de 100 por hora no mínimo, né? Mesmo que seja no skate. Agora meu filho mais velho parou de fazer downhill, porque o downhill nossa, é muito perigoso, né? Então, agora ele está mais velho, ele está um pouco mais fazendo o skate, mas só para curtir ali.
porque o downhill você chega a mais de 100 por hora em cima de um skate, né? É muito perigoso. Tem um comentário aqui, Lupo Chat, é o teu filho? Não, é minha irmã, minha irmã. A irmã? É, Ela disse que para fazer o remo ele precisava acordar muito cedo. E ela disse que estava chegando da balada, tu estava saindo para ir treinar. verdade, é. Uhum. Mas embora o remo tenha me salvado dessa vida também, porque no começo eu também chegava da balada nesse horário, mas aí eu comecei a remar e comecei a mudar e passei a gostar muito mais das manhãs do que da noite e da madrugada, né? Mas nesse sentido o remo foi super importante para me regenerar. Realmente, isso é uma coisa. Isso daí foi no dia que eu conversei com meu pai, eu até. Vamos para frente, porque senão depois eu começo a me emocionar por besteira aqui. Mas é muito legal, Ana, saber como que tu conseguisse lidar com essa história toda, assim. Eu acho que isso aqui é o importante, não é o problema, né? É o que a gente faz com o problema, né? Uhum. Então, eu achei bem interessante esse tipo de coisa aí. A Eliane também, ela tinha várias perguntas aí, eu não sei se ela consegue lembrar de mais alguma, eu me lembro que foram vários comentários que ela fez na semana passada, não sei se ela gostaria de aproveitar para tirar alguma dúvida, alguma sugestão. E, se possível também, Ana, se der tempo, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre aquele projeto Ah, o Remo remo Meu meu Rumo, rumo. Uhum. que eu acho Então, muito legal aquilo ali. o Remo Meu Rumo, eu acho que traduz tudo isso que a gente falou até agora, porque o Remo Meu Rumo é um projeto totalmente, né, do remo com juntar todos os pontos da vida de uma pessoa. No caso, a Patrícia, que foi minha parceira de remo, tudo, Patrícia Moreno, ela ela é ortopedista do Hospital das Clínicas e a especialidade dela é cuidar daquelas crianças que nascem com o pé torto, né? E ela começou a perceber que aquelas crianças podiam se beneficiar muito se elas remassem, porque o remo paralímpico, né? O remo é um esporte que faz com que as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção possam se locomover na água de uma forma super eficiente, né? Então ela começou a pensar em desenvolver o projeto e aí ela conversou comigo, com o Cândido, que é um amigo que desde o princípio quis, assim, ele vestiu a camisa e quis fazer o projeto junto com a Patrícia, né? E aí a gente começou a desenvolver. A Patrícia é casada com o Ricardo. O Ricardo, o marido da Pati, ele fez toda a formatação desse projeto, porque é um projeto que demanda uma burocracia enorme, né, para você ser aprovado pelo governo, para ser uma ONG e tudo. E atualmente o Instituto Remo Meu Rumo está super consolidado, faz um trabalho maravilhoso lá na raia da USP, né, com crianças que têm dificuldade de locomoção, paralisia cerebral, algumas que têm esse problema de pé torto, né? Então, é muito, assim, você vê como uma pessoa como a Patrícia, que é uma atleta, que foi uma atleta de remo, é, que conseguiu aí resultados de tanto nível nacional quanto nível internacional, conseguiu juntar isso com a profissão e agora conseguiu devolver isso de uma forma muito positiva para a sociedade, né? Juntando o remo com a profissão dela. Então, assim, é muito legal isso. Eu fiquei muito feliz de ter participado da fundação do Instituto Remo Meu Rumo. Atualmente eu não estou participando tanto, mas eu estou sempre torcendo muito, né? E eles têm uma equipe multidisciplinar que está lá já há bastante tempo. Então, todos sabem muito bem lidar com as crianças e lidar com o remo, né? E fazer com que aquilo seja uma oportunidade para elas. E a gente vê isso, né? Vê como eles ficam felizes de poder
remar, de poder estar na água, de poder estar na raia, né? Abre muitas portas, é muito legal. Eu tenho um comentário aqui que eu acho que ela estava na semana passada, é a doutora Ana Sara, né? Ah, Ana Sara. Uhum. Que ela falou que as crianças adquirem autonomia e independência, né? A Com doutora, ela certeza. participa desse projeto também? Ela participa, eu acho que ela é uma das que, de certa forma, ela apoia o projeto, né? Ela também é lá do Hospital das Clínicas, da USP, ela é da USP, e então a gente percebe isso. Muita criança, aliás, criança que já não é mais criança, né? A gente tem histórias de alunos que se transformaram em professores de educação física e que agora já são professores no Instituto Remo Meu Rumo. Então, eles entraram para aprender a remar, amaram o remo, como eu amo, resolveram estudar educação física e agora já são professores. Tem um outro aluno que queria ser jornalista, conseguiu, com muita dificuldade, né, cursar jornalismo com paralisia cerebral. É uma coisa assim impressionante, né? Então é isso, independência e realmente faz com que eu acho que um mundo que fica muitas vezes restrito se abra para muitas possibilidades para eles. Né? Muito legal. Aham. Tem um comentário aqui, eu vou ler aqui no notebook, porque é muita coisa, principalmente a parte cognitiva, né? É o Ferreira que está falando. Atividade física promove ajuste endócrinos, levando ao bem-estar físico, mental e social. Uhum. Eu particularmente não tinha tanto conhecimento desse projeto aí. Logo depois da tua live, durante a semana, eu fiz contato com o Ricardo Macea, né? Uhum. É ele né? que. Aí ele até estava falando para entrar em contato direto com as meninas que poderiam dizer mais, né? Que ele disse, eu trabalhei mais nos bastidores para dar forma ao projeto, essas coisas todas, mas a parte assim operacional mesmo do projeto eu não me envolvo, né? Então Mas você acho pode que é um falar com a assunto bacana isso Patrícia, aí. ou pode falar com os professores lá, a Dani, o César, eles são remadores também, eles têm muita história. Uhum. É bem legal. Depois a gente troca aí as figurinhas para você entrar Sim, em contato. o Ferreira, durante a semana eu sempre apareço às 8 horas para poder fazer aquela comunicação. Ele sempre aparece para dar um oi aqui e tal, é bem interessado. Então acredito que seja mais um canal aí para a gente continuar a conversa. E falando dessa história de alunos, né, que foram para o projeto, gostaram do remo, começaram a amar o remo também, depois estudaram educação física. Tem uma história parecida na minha família, que é o meu irmão. Ele começou como timoneiro, assim, né? O irmão ia remar, ele ia junto com meu pai ver. Aí um dia botaram ele num barco lá, ele começou a timonear e tal, e ele pegou o jeito pela coisa. Eu acho que vocês até se conheceram lá na Sim, Espanha, não foi? sim, a gente se conheceu. E se tem uma coisa que, assim, na verdade, claro, o Cearinha começou como timoneiro, né? Mas se tem uma coisa que faz falta aqui no Brasil é timoneiro, né? Gente do céu, a gente tinha que ter timoneiros de nível assim. Timoneiro é tão importante. E aí chega na hora da regata, fica todo mundo disputando dois ou três timoneiros que são tão importantes quanto qualquer remador. Aliás, timoneiro ganha regata, né? Se o cara sabe chamar na hora certa, se o cara conhece aquela guarnição, se ele sabe o que cada um pode fazer, dependendo do que ele fala, dependendo do que, né, do que ele chama ali na hora, nossa, então às vezes eu fico pensando como que os técnicos não percebem, esse aqui daria um bom timoneiro, vai lá e treina aquele cara para ele ser um ótimo timoneiro, né? O timoneiro ganha medalha olímpica, assim como os remadores olímpicos, né? Então você tem que ter um cara Uhum. preparado a nível olímpico se você quiser ter um 8 na Olimpíada, né? Então eu acho que falta preparar bons timoneiros também aqui no Brasil. A gente tem o Eri lá no Corinthians, que, nossa senhora, o Eri é fantástico, assim. A gente... ele é uma pessoa que tem
ele tem o respeito de todo mundo, sabe? Então, quando o timoneiro Aham. tem o respeito de todo mundo, é muito legal. E ele conhece tudo, sabe tudo, né? Porque o timoneiro também, às vezes, ele passa a dar umas dicas, umas coisas que às vezes o técnico não está olhando, mas o timoneiro consegue ajustar o barco e deixar o barco legal. Eu acho super importante. Aham. Esse negócio de timoneiro, eu e meu irmão, a gente teve uma história bem legal, assim, né? Foi bacana. E eu particularmente sou suspeito para falar, mas dos timoneiros que eu remei, eu remava mais barco sem timoneiro, mas na época de júnior eu remei 4 com 8. Para mim, ele foi o melhor timoneiro que eu remei, assim. Porque eu achava muito engraçado que quando era o 4 com, ele ia deitado na proa, né? Teve Aham. um 4 com que o Aldo Luz uma vez comprou, que era o patrão na ré. A gente até correu um campeonato brasileiro, que achava que o timoneiro de frente para a guarnição via melhor e tal. Só que ele deitado lá na proa, eu não sei como é que ele conseguia perceber que tinha alguém entrando atrasado, saindo atrasado. Essa sensibilidade Nossa, que ele é tudo. desenvolveu, eu achei Aham. fantástico isso aí. É Não muito sei, legal. ele é muito perfeccionista assim nas coisas que ele faz, assim. Então, eu É. acho que isso daí foi uma qualidade que ele teve. Mas, Ana, eu acho que nós já estamos com quase 50 minutos de conversa aqui, De e novo. então acho que é bom a gente aí ir se preparando para finalizar as coisas, para não correr o risco de ficar algum assunto pendente, assim. E que eu me lembro assim do roteiro que eu procurei seguir lá do teu livro, ali das coisas, eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama legal. Gostei de um comentário da Eliane Schmidt aqui, que ela falou que está só aguardando a pandemia acabar para ela poder largar uma prova com raiva, muita raiva, uma raiva como se fosse para salvar os filhos. Ah, que bom. Legal. De repente ela inventa uma melhor ainda. Ela tem, né? Mas Porque eu às acho vezes a que gente descobre na hora o que é o que te motiva mais, né? Então, uma é, coisa que esse negócio pelos filhos, eu acho que não tem nenhuma nenhuma mãe coisa que que não explique faria, melhor, né? é Ou o verdade. pai também, né? Um pai, uma mãe, é. Aham. Uma coisa Mas fala aí, que tu ia falar, eu cortei. Ah, é que uma coisa que eu falo do remo também, que é uma coisa muito legal, né? Já que a gente falou desse lado sombrio, mas que tem esse lado bem luminoso, que às vezes o remo, e agora o remo master propicia também muito, que é de você remo com viajar, que eu amo, né? Então você vai remar nos lugares muito lindos do mundo, né? Isso é muito legal. E o remo também, não que seja um dos lugares lindos do mundo, mas um lugar muito, muito especial aqui em São Paulo, que é o Rio Tietê. Depois que eu fiz aquela minha. Que eu desisti lá do sênior de uma vez, eu fui ser diretora de remo do Espéria e foi no ano do centenário do clube, né? Então Aham, a gente organizou uma regata no Rio Tietê, ali do lado do clube, bem aonde os remadores remavam mesmo há 30 e tantos anos atrás, né? Então, e aí a gente teve a possibilidade de também remar no Rio Tietê. E isso eu acho que é uma coisa que, para quem é aqui de São Paulo, né, para quem é remador aqui, que tem essa ligação com o remo, é muito, assim, a gente é muito, eu acho que responsável por não esquecer e por não deixar morrer essa história do remo no Rio Tietê, né? Apesar do rio ter sido afastado pela marginal e depois eles foram lá ainda asfaltaram as barrancas do rio, então quer dizer, agora o rio deixou de ter cara de rio, parece um canal, né? Mas no fundo ele continua sendo o mesmo Rio Tietê, né? O mesmo Rio Tietê que antes tinha até prova de natação no Rio Tietê, né? Então, quer dizer, a sujeira que está lá não é do rio, é nossa, né? A gente que sujou o Rio Tietê, assim como o Rio Pinheiros. Então, eu acho que assim como as pessoas estão agora vendo a situação dos oceanos e quem um esporte como a vela, que depende dos oceanos, tem que cuidar dos oceanos. Eu vejo que tem mulheres criando movimentos, né, para cuidar
dos oceanos. Eu acho que o remo tinha que se preocupar com esses lugares onde a gente, na verdade, depende para poder remar, né? Que são os rios, né? As raias, no caso Porto Alegre aí, o Guaíba. Então eu acho que a gente tinha que ter também um pouco esse papel de lutar e de defender e de preservar as histórias, a memória. E aqui em São Paulo a memória do Rio Tietê é maravilhosa, né? Eu tenho, assim, eu sou apaixonada por essa história do remo no Rio Tietê, que é o que o seu Arlindo, que era meu técnico no Espéria, preservou a vida inteira dele, né? Então, assim, isso também eu acho que é uma coisa que eu gostaria de falar, né? Que é a possibilidade de você conseguir realizar sonhos através do esporte, coisas que você talvez não conseguisse se você não tivesse ali praticando uma modalidade, né? Interessante. Agora eu me lembrei dessa passagem do Rio Tietê, no teu e-book que tu me enviaste, que tu escrevesse que a dificuldade que foi para poder remar dentro Foi. do Rio Tietê, a quantidade de gente fora d'água que foi montada para poder entrar na água. Para colocar meia dúzia de barco, teve que parar a cidade, né? Teve que ter CT, bombeiro, Sabesp, polícia. E antigamente era só você pegar, deixa a sua carteirinha, pega uma catraia, põe na água e sai remando com a família, né? Então, quer dizer, essa história da proximidade com o rio é que foi ficando distante, né? E a gente quis fazer com que isso pudesse voltar. E aí a gente voltou para a água e foi muito legal, foi muito emocionante. Tinham remadores que tinham remado há 30 anos e que voltaram ao Tietê naquele dia. Então foi uma coisa que, assim, para mim foi uma grande realização, foi uma coisa muito emocionante. É bacana essas coisas assim, né? Como que a emoção fica toda latente dentro da gente, né? Vê, passados 30 anos, os caras voltam lá para um lugar que eles remaram e tal, Nossa, porque teoricamente o Rio Tietê foi banido, né, de São Paulo, né? Assim, na cabeça é, das pessoas, o Rio Tietê é um problema que tem, não é uma solução. Para a cidade de mas São Paulo, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros é uma sujeira que tem ali, né? Então, assim, eu mudou, né? Eu acho que o Brasil está refletido nos rios. Quando os rios estiverem limpos, eu vou ver a situação do Brasil estar boa, entendeu? Eu acho que o rio é um reflexo do Brasil. Então, é isso. É tudo junto, é educação, é saneamento, é saúde, né? É saber lidar com lixo. Então, é saber colocar prioridades, né? E eu acho que isso tudo vai se refletir no rio quando o rio estiver limpo. O Brasil vai estar limpo também, né? Como aconteceu na Coreia, como aconteceu com o Rio Sena, aconteceu com o Tamisa, esses rios já foram tão sujos quanto o Tietê e o Pinheiros, né? E hoje o pessoal fica lá tomando banho de sol do lado do rio. Então um dia a gente vai chegar lá. Eu acredito que um dia a gente vai ter o Rio Tietê e o Rio Pinheiros limpos de novo. Tá bom, Ana. A gente ainda tem mais uns 5 minutos, mas eu vou ser obrigado a fazer um parênteses aí. E eu vou falar para o meu pai essa tua frase aí, porque o meu pai ele é engenheiro mecânico, mas acabou indo trabalhar na área de saneamento, né? E até É, hoje ele ainda trabalha com isso. Então vou falar para ele, pai, ó, segundo a Ana, ela disse que o dia que o Brasil tiver com seus rios limpos, vai ser significado de que a gente conseguiu reverter toda essa situação ruim de educação, saneamento, lixo, é. parte de saúde, tudo. E eu achei muito, muito apropriada essa tua visão aí, Ana. Eu achei bem, bem legal, Eu acho porque que aqui em um Porto rio Alegre a limpo. gente passa por uma situação parecida com essa também. Uhum. Mas o Esses Guaíba dias é muito. Nossa, né? Vocês têm um baita de um rio aí que tem tanta possibilidade, né, de remar e de estar perto do rio. É completamente diferente. Vocês amam o Guaíba aí, né? Assim, Aham. todo mundo ama o Guaíba, né?
Aqui em São Paulo, se perguntar Aham. quem ama o Rio Tietê, acho que só eu vou levantar a mão e mais uma meia dúzia, assim, porque as pessoas não têm mais essa ligação com o Rio, né? Ah, sim. Mas até foi interessante esses dias, eu trouxe uma amiga para bater um papo aqui conosco, e a Gilberta, com as suas genialidades, sempre colocando os nomes das lives, né? Diferente do teu Amor ao Esporte, que é o título do teu livro, da Júlia, que ela não é remadora, mas ela foi um dia lá para conhecer o GPA, num sábado de manhã, ela foi na lancha e tal. Então é o remo que o público vê. E a Uhum, Júlia é ligada à parte ambiental. Ela é gestora da General Motors, gestora da área ambiental, técnica ambiental. uhum. Então, ela trabalha muito com esse tipo de coisa. E foram perguntas que ela acabou nos fazendo, assim, eu como representante do pessoal do Remo, o quanto que a poluição nos afetava, o quanto que nos impactava, né? É, E isso ali na afeta frente muito. aqui na frente dos clubes, o Rio Guaíba, que dizem que não é rio, que é lago, que é lagoa, que é, sei lá, o que é, mas é o Guaíba, tá? Uhum. Ele recebe todo os despesos do Rio Gravataí, e é impressionante, quando tem um encontro de águas ali, um é água de rio e o outro é uma água preta, escura, densa. Então, Uhum. é ruim esse tipo de coisa. Mas, quem sabe um dia a gente consegue chegar nesse nível aí que estamos esperando. Tá ok aí? Tá, Deu, deu uma acho que travadinha. deu uma congelada, eu acho. Aqui para mim tá Não, por normal. aqui. Ah, tá. Não, é que aqui ele parecia que tinha dado uma congelada. Uhum. Mas então tá, Ana, eu acho que já daqui a pouco vai terminar o nosso tempo. Então, O eu que que você queria achou muito te desse horário agradecer. das 5 da tarde? Eu achei bem bom, achei legal. Ah, Porque nós tivemos aí bastante acompanhamento aí, muita gente participando. Depois ali eu vou copiar os comentários ali, porque é legal. O Nino Dégola está falando aqui que remo é cultura. Essa semana eu mandei um áudio para o Nino, do uhum, Riba Ribas, que eu acho que ele não ficou na live aqui hoje, ele teve que sair. uhum. Me pediu desculpa. Eu acho legal. E ele disse, pô, cara, o Nino Dego, o cara tem muita história, meu. Ele sabe muita coisa, falou muita coisa. E foi legal, cara, porque a partir daquele bate-papo com o Nino ali, a coisa começou a fluir aqui, as histórias, entende? E o É, o Nino Nino. foi muito interessante, que para a gente conseguir ir para o ar foi uma dificuldade danada. Foi outra história aquilo ali. Mas tem sido muito bom, assim, eu fico muito contente e eu estava pensando assim, parece que eu te conheço há muito tempo, Ana. Tu é uma Ah, pessoa muito bacana, muito legal, assim, eu fiquei muito contente de poder conversar contigo, aprender todas essas coisas que tu passaste, e aí quero deixar a palavra final contigo aí para que a gente possa concluir o nosso bate-papo aí. eu também fiquei muito contente de participar, de você me convidar e me dar essa oportunidade de falar, né? E de realmente, quando eu mandei o texto e você leu e você me falou as coisas, é isso, a gente sabe, a gente se entende, porque a gente é remador e a gente gosta, né? Então, é uma linguagem que é fácil a gente se identificar, né? Eu acho que por isso que essas pessoas que acompanham e que participam, a gente tem essa coisa parecida, né? O amor ao esporte ele é muito compartilhado por todo mundo. Na verdade, é uma coisa bem comum, né? Você amar aquilo que você se dedica. Então, o amor e trabalho, né? Eles são duas coisas que estão unidas. Então, a gente trabalha muito para poder remar bem, né? E isso acaba gerando amor por aquilo que a gente trabalha, né? Eu acho que por isso que a gente se identifica,
E por isso que eu acho que a gente tem esse grupo de remadores master que está crescendo cada vez mais, né? Porque são esses que têm mais paixão mesmo, mais amor e que não vão arredar o pé enquanto Deus permitir, eu acho, né? Que é o meu caso. Enquanto der, eu vou continuar remando. Faltam 15 segundos, Ana, então eu acho que dá Tchau, o teu tchau final aí. tchau, Espero obrigada. em breve te encontrar ao vivo. Isso. Grande abraço. Se Deus quiser.